Para quem não conhece o João Kepler aí, eu tive o prazer de conhecer ele aqui em Itabira. O João veio aqui num evento do Smart Money. Se você ainda não leu o livro dele, eu recomendo demais, porque não só por startup, mas como investidor, você conhecer um pouco dessas novas tecnologias foi um divisor de águas para mim. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui em Itabira e de vir ao Clube Petro, conhecer a nossa estrutura. Oi, João, eu estou vendo que você está chegando aí, essa arquibancada vazia aqui atrás aqui, faz uma dó danada, né, cara? A pena a gente estar vivendo esse momento. Você viu aí, você veio aqui gentilmente em uma cidade pequena do interior que a gente acaba transformando uma cidade minerária igual Itabira, a cidade da Vale, para quem não conhece, e a gente acaba fazendo um elo de transformação com 100 pessoas aqui trabalhando no Clube Petro, em tecnologia, naquilo que você é mestre, diretor da Bossa Nova, maior investidor de startup do Brasil, 600 investimentos e autor de best-sellers. É pouco para falar de você, João. Queria agradecer sua disponibilidade essas altas horas aqui para estar conversando com o revendedor de todo o Brasil. Primeiro, obrigado. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, João. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. De Itabira para o mundo, né, cara? Porque daí a tecnologia ajuda, né? Onde você faz sistemas para o Brasil inteiro, ajudando esses postos de gasolina pelo Brasil todo e gerando um sistema escalável bem interessante. Bom, o prazer é meu estar falando com vocês. A gente tem muita coisa para compartilhar, né, do que eu estou vivendo, do que eu estou vendo, com centenas e centenas de empreendedores que estão ultrapassando aí essa fase. Sei que vocês passaram já mais de 4, 5 horas aí, eu acredito, debatendo o assunto específico do posto de gasolina, na área financeira, na área de estoque. Eu estava lendo um pouco as mensagens, eu sou um pouco curioso, eu estava lendo as mensagens lá do time, dos participantes, né, fazendo perguntas e tal, que bom. E estou aqui, cara, para colaborar, porque acredito que a minha visão um pouco generalista, não só de posto, porque um posto tem gestão, tem empresa, tem colaborador, né? Tem o líder, que é o dono. Então, isso tudo faz parte de um ambiente empresarial como qualquer outro e que tem similaridade com os nossos negócios todos, né? Então, o que eu quero é poder contribuir nesse momento e é o que eu venho fazendo. João, obrigado. Vai contribuir muito essa visão sua generalista. Eu acho que o revendedor de combustível ele precisa disso, porque ele tem o melhor ponto da cidade às vezes, mas ele enxerga unicamente muitas vezes aquele posto de combustível, aqueles 3, 4 produtos que ele vende e falta essa amplitude de visão que você pode compartilhar muito e também tendências. Eu vejo assim, eu acompanho assim como conheço diversas pessoas que acompanham muito, você está aí fazendo a generosidade grande, ajudando muito o empreendedor nesse momento, é bem legal, está sempre fazendo lives, sempre dando uma dica e vai compartilhar conosco aqui esse momento, vai ser incrível aí, cara. Eu Eu agradeço, queria... fica à Não, vontade. tranquilo. Vamos lá. Eu queria começar dizendo exatamente o que você acabou de falar, né? Tem empresários que têm um posto de gasolina com 3, 4, 5 produtos e aquilo é o suficiente para manter a família, manter a sua renda. Alguns têm 2, 3 postos e foi a vida toda assim. Às vezes passou de pai para filho e do pai vai passar para o filho de novo, né? E assim vai esse processo. E aí, muitas vezes, não olha uma oportunidade, não olha novos negócios, porque está ali, eu chamo de acomodado. Acomodado. Não é no mau sentido acomodado, porque acomodação é bom, porque você conseguiu o seu ponto de equilíbrio, você financeiramente está tranquilo, as vendas estão normais. Então, assim, mas quando chega uma situação como essa, Ricardo, quando ninguém esperava por isso, acontece que muita gente perde esse equilíbrio, começa a se incomodar, começa a ficar insatisfeito, você começa a não entender muito bem, você começa a virar fla-flu, né? Vai para um lado ou para o outro, e como é que é.
Então, tudo isso é um turbilhão de coisas que acontece aqui, ó, na cabeça do líder, na cabeça do dono do negócio. E a cabeça dele, ele é tradicionalmente negócios tradicionais, ou seja, a cabeça dele funciona muito com o padrão da cidade que ele está inserido, da sociedade que ele está inserido, né? Outro dia um empresário me ligou, vou dar um tiro na cabeça. Eu disse, mas por que você vai dar um tiro na cabeça? Não, porque eu nunca devia a ninguém e agora estou devendo. Aí eu vi que ele era de uma cidade pequena e vi que ali ele fazia parte da sociedade. E eu fui mostrar a ele, cara, que ele não está devendo por uma questão moral. Ele não está naquela situação porque ele é mau caráter ou porque é má fé dele. É simplesmente porque ele está inserido no contexto que está todo mundo inserido. O mundo todo, pela primeira vez, mais de 200 países estão afetados simultaneamente. E não é diferente no Brasil. Isso é uma crise mundial. E aí, levando para o município dele, a gente começa a perceber essa diferença da economia tradicional para a nova economia. E quando eu digo que existe uma diferença inclusive na mentalidade desse novo empreendedor digital, que não é querer comparar com uma empresa como a Clube Petro, uma empresa como um posto normal de combustível, mas é comparar a mentalidade do líder no sentido da questão de enfrentar a situação que ele está vivendo e como fazer isso, né? E como se adaptar a esse mundo novo já estou chamando de novo normal. Né? E por que novo normal? Porque nada vai ser como era antes. Ah, João, você está dizendo então que não vou ter mais o fluxo de pessoas que eu tinha no meu posto. Cara, as coisas vão mudar. Né? As pessoas vão viajar menos, as pessoas vão andar menos. Claro que 50% de cada município está funcionando, pelo menos. Né? E aí, mas você teve um impacto de 50% no seu posto. Né? Então você refletiu isso. Se você tem uma redução de 30% numa margem uma margem apertada que existe, né, que é a realidade hoje, por conta do monoproduto, por conta de ter fazendo pouco, tipo, 3, 4 itens, e não diversificar e não buscar outros itens para agregar valor e para trazer mais renda para o posto, e também negócios complementares, efetivamente você vai ter uma redução e aí tem que repactuar todo o seu projeto de futuro em relação ao que você pensa para o futuro. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe hoje o incômodo e a insatisfação, Ricardo, que são bases e pilares fundamentais para transformar a vida das pessoas. Ah, mas como é insatisfeito? É insatisfeito no bom sentido. Você está incomodado, você não aguenta mais isso, você quer que o mercado volte, você quer a sua vida anterior, você não aguenta mais ficar confinado. Então, assim, e aí? Você está insatisfeito. E o que você faz? Você começa a criar alternativas, Ricardo, para fazer, por exemplo, uma reunião online como essa, que você está distribuindo conteúdo e informação para tantas pessoas e ajudando as pessoas em todo lugar do Brasil. Então, isso é o incômodo que faz as coisas acontecerem. A oportunidade, ela aparece diante de um incômodo. Isso é história de que o cara está chateado porque tá vendo que está perdendo dinheiro, está sem caixa. E eu vi as pessoas perguntando, pô, antecipo cartão de crédito, como é que eu faço? Isso é uma questão de caixa, né? É uma questão de caixa. E como também, por outro lado, ninguém estava preparado para ter pelo menos 3 meses de caixa na sua empresa, né? Porque o que a nova gestão moderna fala, você precisa ter 6 meses de caixa operacional dentro do seu negócio. Né? É difícil com uma margem apertada, mas é porque só se pensava no modelo tradicional de fazer desenvolvimento de imposto. Quando eu tive aí, Ricardo, no Clube Petro, eu tive um insight, acho que eu não falei isso para vocês, né? Eu olhei assim, primeiro que eu olhei aqueles jovens, todo mundo trabalhando, essa escada aí atrás, e achei aquilo muito diferente para Itabira, né? Mas aí, claro, para mim não importa se é Itabira ou em Angola, porque a tecnologia e o digital ela não tem esse negócio de local. Mas aquilo me despertou porque vocês atuam no segmento muito tradicional. Atuam no segmento muito tradicional. Para fazer 300 pessoas estarem aqui, ou 200, sei lá quanto, aqui agora, nessa live, realmente é impactante, porque é um segmento muito tradicional. Então, daqui eu tive um insight assim, poxa, eles estão revolucionando um projeto pequeno, grande, pequeno, grande, que eu quero dizer, uma empresa pequena, fazendo um grande projeto, crescendo absurdamente no modelo escalável e atendendo uma economia bem tradicional.
E aí eu fico pensando assim, e agora? Como vai ser daqui para frente? O que o posto de gasolina vai poder fazer? Vai fazer exatamente aquilo que a Clube Petro estava tentando mostrar a ele antes, que é relacionamento com a base de clientes. Relacionamento com a base de clientes é a coisa mais importante hoje em dia. Tem empresário perguntando para mim, João, mas eu não estou conseguindo vender, porque tem cara que está travado mesmo, né? Que não é bem o caso de vocês, mas tem cara que está travado total. Eu digo assim, você não pode vender, você não quer mudar para outra alternativa, não. Então, é um ótimo momento de você trabalhar a base de clientes, de você conversar com seus clientes. Liga para ele, para um cliente teu e pergunta assim, e aí, você está bem? Está com saúde? Né? É um ótimo momento de você desenvolver relacionamentos para o pós-Covid. E o que é o pós-Covid? É a história de que existe uma data para acabar isso, que é a minha primeira constatação, Ricardo, que é uma data para acabar. Qual é a data, João? Cara, quem souber disso, né, ganha na loteria. Mas, assim, de qualquer forma, eu estipulei 3 meses. Já se passaram 1 mês. Então, faltam mais 2 meses para isso acabar. Então, tanto é que as empresas que eu me relaciono, nossos investimentos que a gente faz, as startups, né, todas elas a gente trabalha com caixa no mínimo de 3 meses. Justamente por isso. Então, não é um número chutado, é um número que a gente acredita que é o tempo suficiente para muita coisa acontecer e as variáveis mudarem e para acontecer o que eu chamo de adaptação, essa adaptabilidade. Então, imagina que vocês hoje têm uma ferramenta, um sistema que ajuda o empresário do posto de gasolina nesse relacionamento. Ele sabe, ele pode contactar com esse cliente, ele pode falar com esse cliente, ele pode mandar uma base de informação para ele, chamar o cara para um conteúdo, né, fazer um bate-papo. Não é só vender, 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 entende? É muito mais do que vender hoje em dia. A venda amanhã, pós-Covid, vai ter que ser humanizada. Humanizada não dá mais para ser de uma forma que era antes, né? Então, tudo isso está acontecendo agora e eu acho que a gente tem que aprofundar mais essas situações para ajudar quem tá aí na live. Ô, João, é interessante você falar isso, porque posto de combustível, quando você pensa na pior experiência, né? O cara, ele chega num posto de gasolina, ele pensa que o combustível é caro, que o dono do posto está no cartel, que o carro bebe muito e que o imposto é alto. É uma Que a gasolina experiência. que a gasolina é batizada. E que a gasolina é batizada. E quando você fala do modelo tradicional, é justamente isso, porque é um setor assim muito discriminado, entre aspas, pelo consumidor. O consumidor, eu sempre falo que quando você vai no supermercado não tem na porta, não é obrigado a ter uma placa com o valor dos produtos da cesta básica. Quando você vai num banco, não tem do lado de fora do banco o valor da taxa de juros. Mas o posto de gasolina ele é obrigado a ter do lado de fora a placa de preço. Então, o consumidor ele é obcecado em preço porque a gente é obrigado a deixar isso bem claro. Você acha que a experiência do consumidor é o foco agora? O foco número 1 nosso vai ser melhorar essa experiência? Aquele posto que ainda está pensando, olha, o consumidor, o motorista, ele tem que entrar dentro da loja de conveniência, levar o papelzinho lá, fazer o pagamento, ele volta, entrega para o frentista, isso aí já foi, né? Já foi. Olha, se a gente estiver pensando, eu vou fazer um exercício de futurologia, não tão longe, tá certo? Mas só para vocês pensarem comigo e, não, por favor, não me xinguem, né? 2 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, e eu vou já voltar para a experiência do consumidor, mas você vai entender o contexto do que eu vou falar para você. Nos Estados Unidos, 2 anos atrás, já se falava em carro elétrico, né? E carro autônomo, no último ano, cresceu muito essa experiência de carro sem motorista. E o carro elétrico já é uma coisa bastante utilizada hoje nos Estados Unidos, todos os condomínios, todos os lugares têm bombas de carro elétrico. E aí, e a gente já via nos Estados Unidos os self-service, os postos autosserviço, né? E isso já era comum. E aqui no Brasil eu sempre me instigava, poxa, mas por que a gente não tem autosserviço aqui? Ah, porque o consumidor é acomodado, ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de ter um atendimento.
Ele não gosta de descer do carro. Beleza. Isso é uma opção, porque tem pessoas que querem o autosserviço, né? E ter algum benefício por isso. Mas isso é uma opção, as pessoas não entendem dessa forma, e até porque deve ter alguma legislação que proíbe o autosserviço. Não sei se tem. Sim, tem Pode sim. até ter, então tem. Então, Inclusive, só para você entender um pouco, inclusive isso está sendo um debate do CAD nesse momento, Agência Nacional do Petróleo com o CAD. O CAD ele fez algumas solicitações para estudo e está sendo muito debatido e com sindicatos de postos também contra isso, entendeu? exato. Então, apesar do consumidor ir lá fora utilizar o self-service, aqui no Brasil, isso é uma realidade assim um tanto quanto distante ainda. Ok, mas o que eu quero te dizer, eu quero pular isso. Eu Sim. quero pular essa etapa. O que eu quero te falar é que os carros elétricos estão vindo com uma velocidade impressionante. Impressionante. O motor a combustão, ele vai continuar, mas a gente vai ver nos próximos anos, cara, o clean tech, com o que está acontecendo agora com o petróleo, taxas. Eu vi um gráfico, eu vi uma imagem hoje de navios parados sem conseguir ancorar. Vocês viram isso? Eu vi, Eu eu fiquei, vi. eu fiquei impressionado. O clean tech, ele vai antecipar 5 anos para 5 meses. A energia renovável e carro elétrico vai explodir no mundo, ok? Por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, se você está pensando ainda no posto tradicional, imagine como vai ser o posto daqui para frente. Imagine como vai ter. Eu não sou ladeador do carro, muito pelo contrário. O que eu quero dizer a vocês é que vocês têm uma oportunidade agora, por estarem incomodados e insatisfeitos, em fazer uma transformação, inclusive mental, do seu negócio, de alternativas de fonte de renda, de mais produtos, de fazer drive-thru na sua conveniência, já que o cliente não quer parar para descer, né? De fazer delivery da sua conveniência. Se não tem implante, né? É de fazer, por exemplo, botar uma caixa de entrega, de delivery externo, sabe aqueles boxezinhos de armáriozinho, botar lá dentro para poder entregar. Tem várias empresas que estão fazendo isso, e você recebe esses do correio lá, coloca lá e o cara vai lá e abre. Então, você tem vários e vários serviços e alternativas, além do combustível, para colocar no seu posto. Porque ali é um ponto, é um fundo de comércio, ali é um ponto seu. E ali você aos poucos, eu sei que você tem limitação, vocês têm limitação de regulamentação, tem coisas que pode botar, tem coisas que não pode botar, é óbvio, eu sei disso, mas isso tudo, na questão da regulamentação, está terminando. Hoje eu participei de um debate hoje com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura do Brasil, ministro. E vai ser um debate, eu fui um dos debatedores, fui 4 debatedores com ele. E a pergunta que eu fiz para ele, ministro, como é que a gente vai estar com a internet, sem infraestrutura, cabeamento, e como é que fica a inovação? Como é que pode um caminhoneiro ter que parar imposto fiscal, carimbar suas notas, não sei o que, pesar e tal? Porque a tecnologia está aí, passa. Se tiver um sensor, pli, notifica, já tudo online, tudo automatizado, já faz a questão tributária de ICMS estaduais para estado. Ele falou, o que você está falando? Aí falou da sigla. O serviço tal que está sendo implantado em teste na cidade tal. Nós vamos avançar com isso. Quando, em muito pouco tempo, isso vai estar implantado no Brasil. Aí, uau! Eu nunca imaginei que uma pergunta dessa, que ele fosse dizer, não, porque o Brasil, não, porque não sei o quê. Ou seja, quando você menos esperar, acontece algo, inclusive na regulação, que vai te surpreender. Então, se você não estiver pronto para isso, se você já não desenvolver a sua habilidade na nova economia, que é uma nova economia, lembra que a economia tradicional que a gente vive, que é aquela coisa do feijão com arroz, do papai e mamãe, vai lá, abastece, vai, sai, paga, vai embora e tal, você paga a distribuidora e vai e enche o tanque, né? Isso é uma coisa tradicional, ok? Vai continuar, mas você precisa pensar em alternativas da nova economia. As pessoas me perguntam muito, Ricardo, mas quando você fala de nova economia, me dá um exemplo de um negócio da economia tradicional que pode desenvolver algo da nova economia. Então, eu gosto muito do exemplo da padaria. Quer coisa mais tradicional que uma padaria? Difícil, né? Pãozinho, o padeiro acorda cedo, vai lá, faz o pão, 7, 6 horas da manhã já tem tudo pronto. Beleza. Só que é o seguinte, as pessoas saindo menos de casa, elas gostariam de receber esse pão em casa todo dia, logo cedinho. Como é no interior, o leite na porta, lembra disso?
nos Sim. interiores, Itabira deve ter isso. O padeiro passava, deixava o pão. Então, as pessoas querem essas comodidades, o consumidor quer tá mudando o seu jeito de consumir, de comprar, já vem mudando há bastante tempo e agora é irreversível, né? Você vê o que está acontecendo por conta dessa quarentena com a gente, mas imagina o seguinte, que um padeiro ele pode lançar um sistema de delivery ou de assinatura de pão. Assinatura de pão. Você assina e todo dia de manhã o padeiro manda um delivery do pão para sua casa porque ele assinou aquilo 30 dias. Ô, João, Pode tô falar. achando que a gente vai fazer negócio, tá? A gente também mexe com padaria e essa semana estava na pauta da reunião isso aí. Bora Uma lá. coisa, a gente começou com delivery até agora na crise, que é a conveniência com padaria, e agora, há pouco mesmo, a gente estava aí com o Gabriel da Rede Mimi, que em Santa Catarina são os maiores do Brasil em conveniência, e eu estava justamente debatendo com ele isso, o quanto que o delivery na conveniência está trazendo de resultado para a gente já com menos de um mês de uso, entendeu? E muito disso, a Exatamente. gente trabalha com padaria e muitas pessoas, às vezes, do outro lado da cidade, ali paga 4, 5 reais ali, já recebe o motoqueiro com os pães, o presunto, o leite. O cara não quer tomar banho, trocar de roupa. Menino tem aula Exato. às 7 horas da manhã, ele não quer sair de casa essa hora para E buscar o você está pão, né? vendo isso, e já começa a impactar no teu resultado, já começa a ter um pontinho lá, 10%, 15% do teu resultado. Isso é importantíssimo. Mas o que eu ia dizer em relação ao delivery, não é bem o delivery, só para você entender onde eu quero chegar. Imagina que a sua padaria, como é o nome dela, fazer publicidade dela, Família Pires. a Padaria família Família Pires, Pires. a padaria Família Pires, eu assinei um pão para receber todo dia em casa um pão, assinei por mês, paguei por mês, sei lá, 50 conto, paguei. Sim. Então eu recebo todo dia em casa um pão, ok? Só que tem um detalhe, a família Pires é limitado na quantidade de assinaturas, porque ela tem um limite de forno, de capacidade de produção. Só que o serviço assinatura, lembra que ele é escalável, ele não tem limite. Quem tem limite é a padaria Pires. Sim. Mas o serviço não tem limite. Então, imagina se amanhã 3.000 pessoas resolvem fazer assinatura e a padaria Pires não tem como fabricar o pão. O que vai acontecer? Você vai plugar a padaria do seu Paulo, do seu Joaquim, do seu Manel, aonde? Na tua barra de serviços, cara. Na tua barra de serviços, que é a assinatura, que vai valer mais do que a tua padaria. Entendeu a nova economia? Entendeu o que muito empresário está perdendo de oportunidade por ficar travado pensando só na fabricação do pão? Tá certo que só no feijão com arroz, fabricar pão, agora eu entrego o delivery, mas não alcança que o serviço escalável pode ser maior do que... É como se agora você tivesse dizendo que o delivery, os motoqueiros que você contratou e o sistema, agora você vai vender esse sistema para todas as padarias, por exemplo, esse modelo. Então, isso é escalável, entendeu? Então, essa formatação de esse modelo que você já conhece na Clube Petro e que eu conheço investindo em mais de 605 negócios, né, e do Brasil e fora do Brasil, é que eu estou vendo alguns empresários já correndo com essa mentalidade para ter a alternativa de sobrevivência, de passar esses 3 meses, já olhar o outro lado do rio, na margem do rio, olhar, e o que eu vou fazer pós-Covid? A situação de hoje é muito o que vocês estavam conversando, a situação de caixa, de redução, férias de colaborador, redução de jornada, diminuição, tudo isso vocês já estão fazendo. Tudo isso vocês já estão agindo. Mas ok, mas e agora? E como inovar? E agora? E como ir para frente? Então, a primeira constatação que eu falei para vocês, e é o tema do papo aqui, é que tem data para acabar tudo isso. Então, por que não já pensar no pós-Covid? É a primeira. Sim. O novo normal daqui a pouco, né? Já é, não, o novo normal já é hoje. Sim. O novo normal já é hoje. Já é o novo normal que você falou, de o cara não querer ir na padaria. O novo normal é a gente estar fazendo essa live aqui 9 horas da noite. O novo normal é a maneira que a gente compra tudo hoje. O novo normal é você não querer ligar a televisão da sua casa. Esse é o novo normal. É para pensar, né? O revendedor ele tem aí na mão
como eu te disse, tem o melhor ponto comercial da cidade, onde está todo mundo indo no posto dele, e a gente está pensando ali, às vezes, só no combustível e como a gente pode aproveitar melhor esse ponto, seja aí com picape de produto, seja com drive-thru. Exato. Seja com drive-thru, seja com sistemas, né, desenvolvimento. Alguns postos, eles aproveitam ao redor dele, botam as lojinhas de conveniência, mas isso já é comum. Muita gente faz isso e aluga essas lojas, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser um modelo do próprio dono do posto, né? No sentido dele criar serviços, né, alternativos, escaláveis, né? Seja para picapes, para entregar produtos que compra no e-commerce. Imagina como o e-commerce tem uma oportunidade incrível agora de vender absurdamente, né? E é o que está acontecendo na Magazine Luiza, é o que está acontecendo na Via Varejo. Todo mundo está vendendo muito, muito. E quer saber? Produtos não essenciais. Hoje, a minha esposa disse também, poxa, eu soube que a loja tal está dando uma promoção muito bacana. Eu vou comprar. Eu perguntei para ela, você precisa mesmo disso? Ela falou, não preciso, mas o preço está incrível. Eu digo, uau. E você vai comprar? Eu vou. Eu digo, uau. Então, assim, eu não imaginava que ela pudesse ter, porque ela não vai usar essa roupa, entende? Ela não tem onde usar essa roupa. Pelo menos nos próximos 30 dias ela não tem onde usar essa roupa. Então, essas situações todas que a gente está vivendo, é que quando a gente está num mundo muito fechado e não está se abrindo para o mundo, a gente acredita que aquele mundo é o mundo da gente, entende? Eu sei que é meio viagem o que eu estou dizendo, mas se a gente não olha, respira, não olha para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo, simplesmente você fica limitado na sua perspectiva de mundo, porque você olha só para aquilo que está acontecendo ao seu redor. E geralmente a gente é meio armado, né? Armado, não, isso não cabe para mim, não, isso não está certo, não, isso não funciona. Geralmente é assim que as pessoas pensam. Enquanto que, na verdade, deveria pensar exatamente o contrário. Peraí, o que esse cara está falando aí? O que esses caras estão fazendo? Por que isso está dando certo? Né? E a curiosidade é que faz a oportunidade. Né? Então, e é na crise que se criam negócios incríveis. Mas por que isso? Porque as pessoas estão naquele momento de eureka, estão incomodadas e insatisfeitas. E aí que vem, eu vou, né? Ô João, uma característica do revendedor, ele normalmente, a gente está passando nesse momento aqui por uma mudança de geração. Inclusive, há pouco, a Maria Luísa de Curitiba, ela deu uma palestra sensacional e ela falou ainda, olha, eu sou a filha do dono. Apesar de ter estudado, de ter feito isso tudo, eu vejo muitos revendedores de combustíveis ainda num modelo muito tradicional e não, de certa forma, assim, acostumaram, ganhavam dinheiro no passado por ter o melhor ponto da cidade. A cidade cresceu, criou diversos postos, aquele posto dele perdeu a competitividade por conta disso, e agora o filho ainda também tem uma dificuldade para conseguir entrar nessa parte de gerenciamento e mostrar o valor dele. E você aí é um defensor muito grande aí da questão dos filhos aí de ter que dar oportunidade, né? O que você poderia também falar para esse revendedor? Olha, questão de geração e de sucessão é muito complexo, né? Depende muito de família para família, mas, via de regra, o pai, o da segunda geração, vamos dizer, quer passar para a terceira geração, quando o jovem começa a ficar mais adulto, ele começa a trazer gás novo, ideias novas, né? Do que geralmente ele viajou o mundo, está vendo. E o pai, que já faz aquilo há 30 anos, não quer mudar, né? Então, eu imagino o que é que essa moça não disse na palestra dela, das vontades que ela tem de implantar e não consegue, muitas vezes, porque o pai é tradicional e acredita que isso não deva mudar no time que está vencendo. Quando que, na verdade, o time que está vencendo tem que mudar sim para continuar ganhando, porque senão vem alguém, atropela, como exatamente você falou.
Então, uma questão familiar, por exemplo, aqui em casa, meus meninos, desde muito pequenos, eu eu criei um ambiente de desafios, de incômodo, de insatisfação. Meus filhos são o tempo todo provocados a serem melhor do que eles são hoje. Então, pô, você pode fazer mais, você não sei o quê. Né? Eu nunca dei mesada para eles. Eu sempre pedi que eles trouxessem para mim ideias criativas para fazer melhor o que a gente já faz. Então, eu criei desde cedo um ambiente muito propício. E tinha uma coisa que eu falava para eles, quer dizer assim, eu não vou deixar herança. E não quero vocês trabalhando comigo. Porque eu quero que vocês desenvolvam e aprendam levando porrada. Eu não quero que seja fácil para vocês. Eu quero que seja difícil para vocês. E esse é um jeito de educar tradicional até, das antigas, né? Lá atrás, dos nossos avós, eles faziam isso, né? Ah, se vira, né? E tal. Mas acontece que, guardadas as proporções, quando o jovem ele chega perto de você e você está aberto ao novo, ou dizer, você consegue se abrir ao novo, você vai perceber que ele traz um gás, traz uma energia incrível. Então, assim, depende muito. Se você é pai, que está nos assistindo, né? Dê chance e deixe ele errar. Deixa o filho errar. Né? Porque só a prática é capaz de mostrar como tudo funciona. Desde que ele não quebre o negócio, obviamente. Mas deixa ele errar. Deixa ele investir, deixa ele participar mais. Porque você está vendo o que está acontecendo. O mundo é todo digital. O mundo é todo conectado. Não tem mais chance de você não estar conectado. Não tem mais chance de não usar uma ferramenta, um aplicativo. O cara, para chegar no seu posto, ele usa o Waze. O seu posto tem que estar aparecendo no Waze. Ele tem que botar propaganda no Waze para aparecer primeiro do que o posto do vizinho. Entendeu? Então, assim, não tem mais como você negligenciar isso, entende? E o seu moleque, o seu menino sabe disso. Porque ele usa as ferramentas de maneira intensa e aí você precisa abrir para que ele possa fazer isso. Isso é um lado você, pai. Se você é filho, tenha paciência com seu pai, respeite seu pai e comece a mostrar a ele como o mundo é digital através de convicções e comprovações, porque ele só quer ver para crer. Esse é um modelo de ver para crer. Então, mostra a ele o que está acontecendo, mostra a ele a força, mostra ele exemplos, por exemplo, de negócios que eram muito tradicionais e, de repente, a nova geração entrou e ficou digital e a coisa cresceu muito. E tem vários exemplos na mídia, tem vários livros falando sobre isso. Você tem que mostrar ao seu pai, com paciência, que precisa transformar e, principalmente, aproveitar esse momento, né? Porque a sua produção de venda caiu 50%. Sim. É hora de reforçar a conveniência, pelo menos, por exemplo. Até, vale a pena até eu fazer aqui uma correção, que essa menina que eu falei há pouco, ela é justamente ao contrário. O pai deu a liberdade e ela está arrebentando, fazendo um trabalho fenomenal, entendeu? Então ótimo. Tá. Eu falei que os revendedores normalmente têm essa dificuldade, mas no caso ali da rede Joma Maria Luísa, ela é um fenômeno Ao contrário. Então, como eu não assisti, então você, pelo jeito que você falou, achei que ela não tivesse tendo espaço do pai para fazer, né? Tem um revendedor aqui, o Márcio Fernando. Ele está perguntando qual é o nosso negócio? Venda de combustível, serviços, conveniência? Maravilha. Essa é uma provocação incrível, cara. Porque você não é posto de gasolina mais, né? Você não é posto de gasolina, você é o que o seu cliente precisa. O foco é do cliente, não no cliente. O foco é dele. Ele para ali por quê? Qual é a necessidade dele? É tomar uma água, um energético, abastecer o carro dele, encher o pneu do carro dele, comprar um gelo, sabe? É conveniência pura, cara. É conveniência pura, é um modelo americano de conveniência, existe, é real. Né? Então, ainda mais daqui para frente, como vai ser, por conta dessa história dos carros elétricos, por conta de tudo isso que vai vir por aí. E essa crise do petróleo é complicado. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como vão ficar os países. Para você ter uma ideia do tamanho até da conveniência no país, enquanto hoje nos Estados Unidos tem 90% dos postos tem loja de conveniência, no Brasil são 18%. Uau, é muito pouco. Eu não sabia desse número. A gente está 72% atrás. Atrás.
Não, E olha, tem um posto de gasolina na Flórida que eu adoro, posto de gasolina, posto de conveniência, eu adoro, que chama Vavá, W-A-W-A, acho que é assim que escreve. Cara, é, que lugar sensacional, que ambiente incrível. O cara criou um ambiente e você se sente confortável. Mas não é só a conveniência com mesinha, sabe? É tudo automatizado, você não precisa, tem pouco colaborador, você clica em botão, você faz pedido pelo tablet. Então, assim, tudo é muito otimizado porque a mão de obra custa caro. Então, você também tem que, ao passo que você inova, você também tem que automatizar os processos. E aí é investir em tecnologia também. E aí você fazer o drive-thru. Por que não o drive-thru? Você tem espaço para isso. O carro para, você abre a janelinha. Principalmente no dia de hoje, que o cara está com a questão do afastamento social. Se você tivesse esse drive-thru, você estaria vendendo mais do que seus concorrentes. Tenho certeza disso. Né? Se você tivesse. Se você tivesse o delivery, você estaria vendendo mais. Só que, infelizmente, combustível não dá para fazer delivery. sim. Ô João, aproveitando o gancho aí, a gente vai no bate-papo. Se eu começar também a sair do tema aí, você fica à vontade, tá? Que a gente está num bate-papo Vamos embora. aqui. Vamos embora. É, Eu quero saber o que as pessoas estão falando no chat. então, Só isso, não, para a gente atender a expectativa deles, né? Não é a nossa, é deles. não, a maioria está todo mundo concordando aí que é isso aí, é mudar. A gente, como revendedor aí, fica com a cabeça muito travada. E eu falo, assim, sempre bati naquela tecla aqui no Clube Petro, desde quando a gente iniciou, que o poder tem que ser do revendedor. Que a gente aqui no Brasil, quando a gente começou com o projeto do Clube Petro, além do Clube Petro, eu também sou revendedor de combustível, venho de uma família de gerações de revendedores, e a gente viu ali que precisava de mudar. Por quê? Porque a distribuidora de combustível, ela, quando ela começou a política dela de programa de fidelidade CRM, ela começou a apoderar do banco de dados. E isso a gente não concordava, a gente entendia ali, peraí, isso aí não é uma coisa legal para o nosso negócio, porque a distribuidora conosco, hoje eu estou na marca amarela, amanhã eu estou na marca verde, não é eterna com a gente, às vezes é uma política comercial, uma parceria comercial. E se ela é proprietária do banco de dados, eu estou na mão dela, porque pode ter outras parcerias dela na mesma cidade, e se eu fico vinculado à marca dela e o meu cliente fica vinculado a ela e não a mim, uma mudança de bandeira poderia causar uma depressão nas minhas vendas e perder muito volume, porque ela fatalmente não iria querer perder o volume dela, o posto já que não é meu cliente, o motorista é meu cliente. Então, ali Só que para a as gente pessoas, viu. só para as pessoas entenderem que estão nos assistindo, uma comparação muito próxima do dia a dia nosso, por exemplo, hoje o iFood, o Uber Eats, né? O dono do restaurante não tem o controle do cliente. O dono do restaurante é uma taxa muito alta que ele paga do delivery. Né? E ele não tem nada, ele não tem dado. Quem tem dados tem tudo. Né? Quem tem o controle da informação tem tudo. Então, o que você está dizendo é exatamente isso. Vocês não tinham o controle da informação porque vocês estavam usando o programa de fidelidade de terceiros. Né? Enquanto que você não tinha seu próprio programa e você não conseguia fazer isso. Então, realmente, faz muito sentido o que você está dizendo. Cara, posto que não tiver os dados para se relacionar com o cliente dele e deixar isso para terceiro, no dia que você sair, já era. Lá no passado, eu tive uma casa noturna, uma boate, e aí o cara chegou para me dizer, João, por que você divulga na mídia o DJ? Eu falei, não, porque o DJ é o cara que vai tocar na noite da boate. A banda, o nome era maior o nome do DJ da banda do que da minha casa. Ele falou, cara, inverte. Sabe por quê? Porque no dia que esse DJ sair de lá, você fecha o negócio. O que é mais importante é o nome do que a atração, entende? Então é isso, cara. Eu vejo muita gente muito galgada assim. Eu só vou lá pelo atendimento do seu Manuel. O seu Manuel agora foi para outro posto, o cara vai atrás do seu Manuel, ou então cabeleireiro. Então, assim, muitas vezes, o líder, a marca não tem um controle sobre tudo, sobre os dados, sobre a informação, sobre o seu clientela. Ô, Mas é só João, corroborando o que você disse. não, perfeito.
Tem uma pergunta aqui do Henrique perguntando: João, somente uma boa ideia é o suficiente para um negócio prosperar? Ideia é a partida, né? Por exemplo, eu não faço investimentos em ideias. Eu só faço investimentos em negócios em validação, validados. Então, só para você entender o espaço, né? Temos a ideia, que é o primeiro estalo. Para você ter uma boa ideia, basta você ter uma parabólica de problema, buscar por problemas para achar a ideia, uma solução que pode resolver aquele problema. Então, como é que eu faço para ter ideia? Busco por problema. E aí, a partir de um estalo no chuveiro, você começa a pensar naquele problema e na solução dele. Depois de você ter ideia, começa a escrever essa ideia. E não é fazer um planejamento de longo prazo, não sei o quê, cheio de... Não, faz uma análise de forças, um SWOTzinho, um Business Model Canvas, uma coisa bem simples, 9 blocos e fatores críticos de sucesso e pronto. Depois você faz um protótipo disso, um MVP, mínimo produto viável, um protótipo. E esse protótipo vai ao mercado testar, veja se as pessoas querem isso, né? E se o teu cliente vai querer comprar isso. E depois, cara, depois que você validou, que fez essa validação, é que você lança no mercado aquilo que você quer. E é muito diferente do modelo tradicional de ser, né? O modelo tradicional de ser, o que a gente fazia, hein, Ricardo, que os mais velhos vão entender o que eu vou dizer. Você comprava, alugava o escritório, comprava mesa, cadeira, equipamento, contratava um despachante para abrir o CNPJ, fazia fachada, fazia uniforme. Você montava toda a infraestrutura primeiro para só depois começar a vender. Quando que, na verdade, o processo da nova economia, da ideia, ela parte exatamente o contrário, né? Eu faço tudo primeiro, depois eu venho para a estrutura física. Muitas vezes eu nem preciso, posso ficar em home office, posso ficar em coworking. E eu estou vendo muitos e muitos empresários, grandes empresários, que eu me relaciono, dizer assim, João, no departamento tal eu não precisava mesmo. Estou vendo que agora a empresa tá bem melhor sem esse departamento, eu não vou voltar com ele pós-Covid. Uau! Precisou disso para ele entender como é que funciona. Não é que você vai sair demitindo todo mundo, mas você tem que otimizar os processos. Usar o que eu chamo de gestão ágil, que é o tema do meu último livro. Mas continua teu raciocínio, que eu não completei. Não, perfeito, João. E eu vou até pegar um gancho nesse. Hoje, na palestra do Gabriel, um pouco mais cedo, ele falou que não sei se é toda segunda-feira ou a cada quinzena, tinha uma reunião na empresa, 8 horas da manhã, e eles não preocupavam ali, às vezes, com qual a distância que o colaborador dele andava para chegar naquela reunião. Aí eles colocaram um medidor nos veículos para verificar ali, às vezes, um estudo de tempos e movimentos, entender melhor o quanto o colaborador, às vezes, estava rodando desnecessariamente para melhorar o processo. E ele falou o seguinte, olha, com essa mesma plataforma que a gente está usando, o Zoom, aquele colaborador que andava, às vezes, um gerente dele, 4 horas para chegar a uma reunião, ele agora está chegando ali, às vezes, com 2 minutos antes, abre o Zoom e faz a reunião no home office, né? E eu fico pensando assim, justamente isso. O quanto isso vai progredir de agora para frente, né? Porque nós, brasileiros, eu falo nós, que até eu mesmo do Clube Petro, muitas vezes, a gente trabalhava a vida inteira com home office, fazendo muitas reuniões, mas dentro da empresa a gente tinha um certo receio, né? Você acha que o home office agora vai pegar de vez? É a tendência? Já pegou o custo de passagem, de hospedagem empresarial, de executivo, vai cair absurdamente. Muitas vezes a gente perdia um dia inteiro para ir a Brasília resolver um negócio e voltava. Pegava um avião em Congonhas e tal. Isso vai diminuir demais, demais, demais. Eu estou te falando isso por conta de que a gente investe numa empresa de reembolso, né? Reembolso empresarial, de funcionários. Então, a pesquisa que ele fez já foi porque caiu absurdamente o custo de reembolso nesses últimos 30 dias. Né? E as reuniões acontecem, e a empresa andou e a coisa funcionou. Então, cara, todo mundo está chegando nessa conclusão que vai ser ampliado esse processo. Claro que o calor humano, o presencial, né? Isso vai ser um encontro mais esporádico, não vai ser toda semana. Vai ser a cada 15 dias a gente faz um encontro presencial, beleza.
né? Eu tenho startup minha que está dizendo assim, pô, estou faturando mais do que quando eu tinha custo de escritório, de não sei o quê, porque muitas fecharam, né? E fecharam sua escritura física, aproveitaram para fechar, para entregar o ponto, para ir para coworking ou home office. E elas estão trabalhando no home office e está funcionando, cara, não tem mais o custo fixo. Então, muitas vezes, esse negócio de ter todo mundo junto, né? Se você tem um time unido, com entrega de resultado, com esquadrões, com squads bem feitos, com gestão otimizada, com ferramentas sendo utilizadas, um Trello sendo utilizado, sabe, as ferramentas de acompanhamento e de monitoramento, cara, tenho certeza que essas empresas vão implantar gestão ágil e elas não vão precisar de mais tanta infraestrutura como elas tinham no passado e nos seus escritórios, na gestão das suas empresas. Ô, João, a gente está chegando daqui a pouquinho ao fim. Tem algumas perguntas aqui ainda. Como investidor, o que você busca como diferencial para decidir em qual empresa investir? Nesse estágio que eu invisto, é um estágio muito inicial. É um estágio que a empresa está com 1 ano de vida, 6 meses de vida, 2 anos de vida. Um estágio muito inicial. Nesse estágio, e o investimento em startup, investimento em empresa inovadora, ele demora 10 anos, então tem várias fases nesse processo, na vida da startup, e tem várias rodadas de investimento. Na fase que eu estou, é muito quem é o time, quem é o empreendedor que está desenvolvendo aquela atividade. É muito mais até do que o negócio. O negócio tem que ser bom, mas o time, as pessoas, né? E quem está tocando esse projeto é que é muito importante nesse momento, né? Desse estágio que eu estou. E aí, claro, depois disso tem que ver se os números fazem sentido, se a conta fecha, se o projeto tem riscos, por exemplo, do Google montar uma feature e acabar com a empresa, ela vai ter sobrevida ou não nos próximos 5 anos. Então, assim, tem algumas coisas que a gente desenvolve e analisa a partir disso, mas principalmente, respondendo diretamente, é quem vai fazer aquilo acontecer, as pessoas. Eu digo que eu invisto em gente. A pessoa é mais importante, às vezes, do que a ideia ali, né? E Imagina se o Michael Jordan chega para mim e diz assim, Michael Jordan do basquete, ô João, eu quero fazer um time de basquete tal, ou então quero fazer uma empresa ligada a treinamento de jogador. Só ele dizer, eu quero fazer, vou dizer, tá aqui o cheque, então. Porque eu sei que o cara tem track record, tem experiência, entende? Ele vai, com certeza, esse cara não vai fazer merda. tem o nosso amigo Dorval Gonçalves, que está perguntando, como investidor, qual é a dica legal que você pode oferecer a todos que estão assistindo em relação ao tema investimento? Uhum. O Duval quer investir, com certeza. Duval, é o seguinte, cara. É um ativo de alto risco investir em negócios inovadores. Porque essa empresa pode estar viva hoje, amanhã ela pode quebrar e você pode perder o que você investiu. Então, a dica que eu deixo para vocês que querem investir é uma dica que um dos americanos dizem que é follow the leader, ou seja, siga o líder. Se você está começando a investir hoje, segue alguém que já faz isso, que já tem experiência, que tem track record, né? Ou então você investe em grupos de investidores, junta 3, 4, 5, 10 pessoas, faz um grupinho, investe junto em 10 empresas, porque tem quem tem uma, não tem nenhuma. Você precisa investir num portfólio de empresas e para poder, pelo menos 50% dessas empresas lograrem êxito no futuro e remunerar o teu capital multiplicado pelo menos 10 vezes, que é o que a gente espera, é o que a gente fala, o que a gente tem como resultados. Eu tenho um negócio que eu saí com 52 vezes o que coloquei, tem negócio que saímos com 10 vezes, tem negócio que saímos com 3 vezes, tem negócio dos 605 perdemos 44, ou seja, uma taxa muito pequena de mortalidade, menos de 7%. Então, isso é um sinal que isso é um bom negócio. E essa é uma pergunta muito assertiva para o momento, porque imagina que as startups vivem em condições de incerteza desde a sua vida, desde o seu nascimento. E o que a gente vive hoje? Condições de incerteza. Quer coisa mais encaixada do que investir em startup hoje? Não tem. Muito mais seguro, na minha opinião, do que investir em qualquer outra coisa. É um ativo, é um classe de ativo diferente, mas é com uma segurança muito grande. Então, se eu tiver todo o meu capital hoje está em startup, mas se eu tivesse mais capital, eu colocaria em startup, porque eu estou tendo resultados reais, porque eu invisto em muitos negócios
Claro que parte deles não vão chegar lá na frente, mas muitos vão chegar. E como eu já tenho empresas bilionárias, né? Empresas com faturamento, que eu entrei com 100 mil reais, 100 mil reais, hoje meus 100 mil reais valem, sei lá, 30 milhões. Então, sabe, tem coisas assim realmente surpreendentes no portfólio da gente que isso multiplica. Tem, assim, cara, é difícil explicar como uma empresa com 8 colaboradores vale 10 milhões de reais. Porra, mas meu posto de gasolina, meus 3 postos não valem isso. Pô, porque não é escalável. Porque não é uma empresa que resolve o problema de todo mundo. Você resolve só aqueles 3 postos ali e daquele ambiente que você está. Você não consegue atender o mundo, entende? Você só atende aquilo. O conceito que eu falei da padaria, do serviço de assinatura da padaria é maior e mais importante do que a padaria em si, entende? Então é por isso que é um bom negócio investir no serviço de assinatura da padaria. Tá certo. Ô, João, e a última aí para finalizar a participação, terminar esse evento, 2 dias de evento, pô, igual são 11 horas de palestra, muito conteúdo legal, muito bacana. Aqui foi um bate-papo, né? Não foi palestra, aqui foi um Sim. bate-papo da gente, trocamos ideia. O último aí, cara, é uma pergunta aí. Você já guardou um pedacinho especial para o Clube Petro aí na Bossa Investimento? Eita, o Clube Petro cresceu muito, está no estágio muito alto, muito grande. Mas ele sabe aí o que eu penso sobre isso. Vontade eu tenho, né? É importante achar o encaixe nisso. Negociar com mineiro não é fácil não, né, João? Cara, eu tenho sócio mineiro. Eu digo que tirar dinheiro de mineiro é difícil, né? Nosso sócio é do Grupo BMG, aí, Banco BMG de Minas. Então, eu já fiz isso uma vez, eu sei como é difícil, cara. João, queria aí te agradecer, cara, por altas horas da noite você vir aí bater um papo com a gente. São revendedores do país inteiro. O Clube Petro hoje, em 42 mil postos, a gente chega a 27, 28 mil postos com geração de conteúdo. Então, a gente está falando em 2/3 do mercado e é bem legal, né? Porque é muito relevante você, cada dia, te dar aquela sensação de produzir mais conteúdo, de ajudar mais gente, porque você sabe que, às vezes, a experiência de um colabora com o outro e a gente está fazendo isso, conectando o tempo inteiro, tentando trazer a palavra de alguém mais experiente para ajudar o outro e fazer essa conexão, que é importante, né? Que bom, bacana, parabéns para vocês. Eu sou o último, né? Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram até a tarde da noite aqui com a gente. Que bom que... E para quem não assistiu, espero que você grave e mande para todos eles depois, Sim. né? Para disponibilizar para toda a sua rede, que eu acho que é bacana eles terem acesso a esse tipo de conteúdo, até porque agora eles têm mais tempo, inclusive, para isso também, para aprender, para aprendizado, né? E é isso, cara. Estou à disposição, o meu site é joaokepler.com.br, Kepler, Kepler, e meu Instagram está disponível, LinkedIn, @JoãoKepler, em qualquer rede social. Então, sempre às ordens, cara. Quando precisar, João, sabe onde encontrar. Obrigado. E dá um abraço no seu filho lá, que eu estou acompanhando as lives dele, o menino tá bom. Eita, o Davi fez um projeto incrível, jovens protagonistas, tá muito bacana mesmo, só que ele não me convidou para as lives dele. Boa noite, Valeu, João. Um valeu, abraço. obrigado, gente, um abraço, Obrigado. valeu.